Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV também, nas suas casas. Queremos convidá-los a, juntos, nós louvarmos e adorarmos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que nós temos visto e ouvido e discernido dos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. Deus é bom e tem agido o tempo todo em nosso favor. Então nós viemos aqui nessa noite para adorá-lo, para cultuar a Deus, porque Ele tem feito maravilhas no nosso meio. Você tem visto as maravilhas do Senhor? Com certeza, né? Todos os dias nós vemos. Então nós vamos fazer uma leitura, agora lá em 1 Pedro. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 4, aliás. Primeira Pedro 4, vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. O texto diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, nós pertencemos a um ajuntamento de pessoas que é conhecido por igreja. E essa igreja foi formada por Deus, na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Ou seja, estava envolvida aí a Trindade para fazer esse ajuntamento de pessoas, esse projeto que envolveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia também diz que esse ajuntamento de pessoas é comparado a um corpo e que temos Cristo como a cabeça desse corpo. E nesse ajuntamento de pessoas, nós nos vemos aqui, como fala o versículo 10, nós vemos a graça de Deus sendo derramada sobre este povo. E ele fala a multiforme graça de Deus. Primeira vez que eu ouvi esse texto foi lá na casa da doutora Gilda, o pastor Horácio e a Marta, numa reunião de oração lá na casa da doutora Gilda, e ele falou sobre esse texto aqui. Isso aqui ficou marcado lá dos anos 96, por aí. Eu não lembro que ano que eles vieram aqui, foi mais ou menos nesses anos aí. E esse texto ficou muito gravado na minha mente. Apesar de eu esquecer muitas vezes, mas você não lembra disso? E às vezes eu não lembro, mas isso aqui eu lembro. Eu fiquei maravilhado de ver aquele homem falando, gostei demais de ouvi-lo e fez sentido na minha vida. Porque a graça de Deus é derramada no meio de nós, nos capacita a servir a Deus e uns aos outros com os nossos dons. Que bom a gente poder ver isso e poder desfrutar da graça de Deus sobre nós, capacitando a cada um no seu dom. E assim a gente forma esse ajuntamento do povo de Deus, da família de Deus, em prol do reino de Deus. E a gente vai se juntando, ajudando uns aos outros, e assim a caminhada da nossa fé vai em frente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e possamos desfrutar dessa multiforme graça de Deus nas nossas vidas. Vamos ter um momento de oração. Eu queria convidar o Eduardo para fazer essa oração,
Eduardo, você pode vir aqui à frente? Da Rose. Uma oração de gratidão, meu irmão. Deus tem sido muito bom para as nossas vidas. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Uma oração de adoração e de gratidão a Deus. Senhor, Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por este dia. Te agradecemos porque esta noite podemos estar aqui, Senhor, para te louvar e te adorar, Senhor. O Senhor é o Deus bendito, o Deus maravilhoso, que nos cobre com as tuas misericórdias e com as tuas promessas, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui esta noite para lhe prestar um culto em gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor tem feito por essa igreja, Pai. O Senhor tem guardado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem estado com cada um dos membros, ó Pai, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Amém, Deus. Quero convidar a equipe para vir à frente, para a gente cantar juntos o hino 25, e enquanto a gente estiver cantando, quero pedir para os irmãos, aqueles que trouxeram as suas ofertas e os seus dízimos, o quilo, para trazê-lo aqui à frente. Durante essa semana, eu estava estudando o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, aquele texto que fala dos discípulos no caminho de Emaús. Depois da morte de Jesus, os discípulos experimentaram um período de muito sofrimento, de muita angústia, de muita frustração.
E talvez essa pudesse ser a situação daqueles 2 discípulos que estavam voltando, eles tinham deixado as suas casas, as suas famílias para seguir Jesus. Mas depois que Jesus morreu, eles estavam voltando para a casa deles. E nessa atitude, nesse sofrimento, nessa situação de muita frustração. E aí Jesus ressurreto aparece do lado deles e vai conversando com eles. E eles vão, né, no caminho, enquanto Jesus vai conversando e vai explicando para eles, o coração deles começa a aquecer, eles já começam a mudar aquela sensação de angústia que eles estavam sentindo. E talvez esse sofrimento que eles experimentaram, talvez possa ter sido por uma falsa compreensão de Jesus. Eles esperavam um rei glorioso, poderoso, que fosse enfrentar o exército romano e acabar com eles. Mas aí Jesus morreu. E aí eles começaram a pensar, será que a gente estava acreditando no Messias errado? Será que nós deixamos tudo na nossa vida para seguir uma pessoa que aconteceu tudo diferente do que a gente pensou? E às vezes isso pode acontecer com a gente. Eles, por acreditarem em Jesus de uma maneira inadequada, eles não conseguiam ver o Jesus real. Eles acreditavam naquele Jesus que estava ali na mente deles. Eles achavam que seria um reino político, como os outros, e quando isso não aconteceu, eles ficaram frustrados. Isso pode acontecer com a gente. Às vezes a gente imagina uma pessoa na nossa mente e gostaríamos que ela fosse como a gente imaginou. E quando a pessoa não age como a gente imaginou, a gente se frustra, a gente se decepciona com aquela pessoa. Mas Jesus teve muita paciência com os discípulos, muito amor, pela sua graça, pela sua compaixão. Ele vai conversando com os discípulos, até que chega perto de Emaús, e um dos discípulos, Jesus, né, faz menção de continuar a sua caminhada, e os discípulos chamam ele, não, fica com a gente, vem cá, fica hospedado na minha casa. E lá na casa desses discípulos, na hora de uma refeição, quando Jesus parte o pão, dá graças, eles reconhecem que era Jesus. Aí os olhos deles são abertos, eles deixam de ver Jesus como aquela pessoa imaginária e passam a enxergar o Jesus verdadeiro, Jesus real. E eu desejo que hoje, num dia de ceia, que nesse momento simbólico da gente partir o pão e relembrar o sacrifício que Jesus fez, que os nossos olhos sejam abertos, que a gente cada dia mais firme o nosso compromisso, creia no Jesus real, não naquilo que nós gostaríamos que Jesus fosse, que Jesus fizesse, que Jesus falasse, mas no Mestre, no Jesus verdadeiro, no Senhor de todas as coisas, de tudo que existe. Eu desejo que os nossos olhos também, como os dos discípulos, fossem abertos, que na nossa caminhada com Jesus, enquanto Ele vai nos ensinando, falando conosco, que a gente acredite no Jesus verdadeiro, se submeta a Ele e tenha a nossa vida transformada, como foi a dos discípulos. Eles voltaram para Jerusalém e eufóricos continuaram proclamando, o ânimo deles foi restaurado, a circunstância mudou completamente. E eu desejo que o poder de Jesus, a graça dele na nossa vida, produza esse efeito em cada um de nós também. Vamos ficar em pé e vamos louvar a esse Deus que tem muito amor, que nos abençoa de diversas maneiras com a sua multiforme graça, né, Nivaldo? Certamente abençoados também.
Os irmãos podem se assentar. Nossa vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará. Nossas vidas frutificarão. São vasos pra te amar e abençoar. São vasos pra te amar e abençoar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, recebe, Senhor, esse nosso louvor, Pai. Ele é feito de coração para o Senhor, Pai. Imperfeito como Ele é, pedimos que o Senhor receba, Pai. Receba e esteja conosco aqui nesta noite, Pai. Nesta noite que nós prestamos esse culto ao Senhor. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Vamos ter mais um momento de oração, meus irmãos. Eu quero convidar dois irmãos. Queria convidar a Nazaré e o Adalto para virem aqui à frente, para a gente ter um momento de oração, de intercessão e de gratidão. Nós vamos agradecer pelas vacinas que estão chegando, momento tão esperado na vida dos brasileiros e de todo o mundo. Então é um momento para nós agradecermos a Deus por esse motivo. Mas nós também queremos agradecer pelos 22 anos de casamento do nosso irmão Francisco e da Regiane. É fácil não, né, Chiquinho? Mas a gente consegue, né? Muito bom, é bênção de Deus. E 22 anos de casados.
Mas também nós queremos agradecer pela vinda do Davi, nascimento do Davi, filho do Marcelo e da Cíntia. Que bênção na vida deles, não é mesmo? Motivo de gratidão. Então, a Nazaré podia fazer essas orações de gratidão e o Adalto interceder pelas famílias enlutadas. Essa semana, a família do seu Oséias passou pela despedida da Silene. E o pastor Ricardo, a família do pastor Ricardo, se despediram da tia do pastor Ricardo, a Rosane. Então, vamos interceder por essas famílias também. Quero pedir, então, para os nossos irmãos aqui fazerem essas orações. Pai, nós te damos graças, Senhor, por podermos estar na tua casa novamente, ó Deus, para juntos prestarmos um culto de adoração, de gratidão a Ti, ó Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem guardado a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, as famílias. O Senhor tem suprido todas as coisas, ó Pai, e livrado do mal, ó Pai. Queremos, ó Deus, agradecer-te, ó Pai, pela chegada do Davi, ó Deus, pela alegria que reina naquele lar, pela alegria do Danielzinho com a chegada do irmão, que o Senhor esteja abençoando poderosamente aquela família, Pai. Que a tua paz, o teu amor possa estar reinando naquele lar, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que faz as coisas muito além daquilo que nós imaginamos, ó Pai. A tua bênção é sem medida sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos pelos cientistas que se empenharam, ó Pai, em produzir a vacina que nós tanto precisamos, ó Deus. Te louvamos pelo empenho de cada um deles. Sabemos, ó Pai, que foram noites a fio, sem dormir, ó Pai, preocupados com a nação, ó Deus. Nós te louvamos por estas vidas, pelos cientistas do mundo todo, ó Pai, que todos igualmente se empenharam. E agora, ó Pai, estamos prestes, ó Deus, a receber essa vacina, ó Pai, que ela possa vir mesmo para nos livrar, ó Pai, deste mal que tem assolado o mundo, ó Deus. Amém. Ó Deus, eu quero colocar ainda a família do Adalto, família da Lenilda na tua presença, ó Pai, que estão contaminados com o Covid, ó Deus. Que o Senhor esteja agindo com misericórdia naquelas vidas, ó Pai, e livrando-os do mal, Pai, amém, trazendo a cura para eles. Amém. Em especial, coloca a Monique, que está grávida e contaminada, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, ó Pai, amém, protegendo a vida dela, do bebezinho que está no seu ventre, cuidando mesmo deles, ó Pai. Sei que eles são servos teus e que o Senhor está presente na vida deles e irá trazer a cura para aquela família, ó Pai. Muito obrigada pelas famílias da nossa igreja, que o Senhor tem guardado, tem livrado do mal, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Bondoso Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso para conosco. E por isso nós te louvamos, porque a cada manhã o Senhor renova as nossas vidas, Senhor, e o Senhor está conosco neste momento, ó Pai. Mas diante de Ti queremos colocar, Senhor, a família, Senhor, do Ricardo, Senhor, que perdeu a sua tia. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja confortando e consolando, Senhor, a vida, Senhor, de cada uma dessa família, ó Pai. Esteja abençoando a vida, Senhor, de cada um deles, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja suprindo a necessidade, Senhor, de cada uma delas, ó Pai. Queremos colocar, Senhor, a vida, Senhor, da outra família, Senhor, que perdeu, mas que o Senhor está com cada um deles, ó Pai, sustentando a vida, Senhor, de cada um deles, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fique com cada um de nós, ó Pai, e nos dê, Senhor, a tua orientação e a tua direção, ó Pai. E te louvamos por este culto, Senhor, que estamos fazendo, Senhor, para te louvar, para te engrandecer. É no teu nome que pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor.
noite, meus irmãos. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas à família do seu Oséias. Eu não pude comparecer ao velório, porque eu estava com sintomas de resfriado, gripe, e depois descobri que era só uma alergia. Mas como eu estava no pico dos sintomas, então, naquele dia, eu não frequentei nem o velório da minha tia. E eu confesso para os irmãos que foi uma tortura não poder chorar com a minha família, não poder chorar com os meus irmãos, participar. Então, peço desculpas aí pela ausência e espero poder encontrá-los em momento oportuno, quando puder abraçar, quando puder a gente orar junto. Meus irmãos, hoje nós marcamos a Assembleia Ordinária e, por ser um trabalho interno da igreja, uma satisfação que o Conselho dá à igreja, que a tesouraria da igreja dá também à Assembleia. Então, nós vamos interromper a transmissão online agora, vamos deixar a transmissão só da devocional e vamos prosseguir com a Assembleia aqui, com as pessoas que estão presentes.